Glória a Deus. Só da igreja com a paz do Senhor. Um privilégio muito grande na igreja. Eu sempre falo isso. De poder, estar aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor. É um privilégio porque muitos não têm mais esse privilégio, aí afora. E a gente tem poder ter essas portas abertas, sem nenhum problema, sem sofrer nenhuma retaliação. Então, temos sempre que agradecer a Deus por esse privilégio. A gente poder, estar aqui cultuando a Deus, estar reunidos em comunidade para estar em comunhão e adorar e bendizer o nome do Senhor. Amém? E estamos no mês do, voltado para os homens, onde tem um tema, tá, igreja? Para quem não sabe, tem um tema aí dos homens, que é homens saindo do raso. E os homens estão aí, fazendo a obra de Deus, estão saindo do raso, estão tomando coragem de falar do nome do Senhor, enfrentar a multidão para falar do nome do Senhor. E isso tem sido muito gratificante, uma vitória muito grande estar vivenciando isso. E, conforme eu falei semana passada, eu meditando sobre sair do raso, que existe várias possibilidades de sairmos do raso, eu quero continuar falando lá em Colossenses, que eu comecei semana passada, falei um pouquinho, estou sentindo o coração de falar. Eu não costumo falar que Deus mandou eu falar, porque eu acho uma responsabilidade muito grande falar isso. Mas eu senti no coração de falar, então eu iniciei, mas eu quero concluir nessa noite essa palavra que vem mexendo comigo. Algo que já vem me incomodando ao longo dos anos, de como estamos vivendo o Evangelho nos dias de hoje. E eu comecei a ver as cartas de Paulo e eu vi que tem tudo a ver para os dias de hoje, para corrigir algumas coisas que está acontecendo nos dias de hoje dentro das igrejas, amém? Colossenses 2, versículo 20, eu vou ler bastante, irmãos. Depois eu quero destrinchar versículo por versículo. Colossenses 2, versículo 20 em diante, até o capítulo 3, versículo 17. Amém? Na minha Bíblia, tem como subtítulo, só Cristo nos livra do pecado, amém? Só Ele, mais ninguém. Versículo 20 diz assim, na minha Bíblia, ela é um pouco diferente. Considerando que morrestes com Cristo para as tradições humanas e a falsa religiosidade deste mundo, por que vos sujeitais ainda a tais ordenanças como se pertencestes a este sistema de valores? Não mais obedeceis a regras como estas. Não toqueis, não proves, não manuseis. Todas essas regras estão destinadas a desaparecer pelo uso, pois se baseiam em ordenâncias e ensinos meramente humanos. Esses regulamentos têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e rígida disciplina para com o corpo, mas não tem valor algum para refrear as paixões da carne. No versículo 3 diz assim, portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto, e não nas coisas terrenas, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vos manifestareis com Ele em glória. Sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, vontades más e a ganância, que também é idolatria. E por causa dessas práticas malignas que vem aí, que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Nelas também andastes no passado, quando ainda viveis com esses hábitos.
Mas agora, livrai-nos de tudo isto: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes ao falar. Não mintas uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas atitudes, e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Versículo 11. Nessa nova ordem de vida, não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou pessoa livre, mas sim, Cristo é tudo e habita em todos. Amém? 12. Assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revestivos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Acima de tudo, no entanto, revesti-vos do amor, que é o elo da perfeição. Seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações, tendo em vista que fostes comprados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinai, aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria e cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E no versículo 17, e tudo quanto fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, fazei em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças a Deus Pai. Amém? Poder se sentar em nome de Jesus, quem ficou de pé. Essa passagem do apóstolo Paulo, essa carta que o apóstolo Paulo escreveu, eu até, semana passada, falei até algo equivocado, que eu falei semana passada que o apóstolo Paulo, ele ajudou a fundar a igreja de Colossos, e não foi isso. Eu estudei, por isso que é importante a gente estudar, né? Examinar as escrituras. E eu vi que não, a igreja de Colossos, ela foi fundada por Epáfras, que era um discípulo do apóstolo Paulo, que lá em Éfeso aprendeu, ouviu o evangelho, se converteu, foi para Colossos e lá abriu, começou uma igreja, uma comunidade de pessoas. Ele falou do amor de Cristo e pessoas começaram a se converter e ali formaram a igreja de Colossos. E o apóstolo Paulo, ele, nesse momento que ele escreveu essa carta, ele estava na prisão lá em Roma e Epáfras foi visitá-lo para pedir ajuda e relatou o que estava acontecendo na igreja de Colossos. E o apóstolo Paulo assim escreveu esta carta aos Colossenses, relatando, o que estava acontecendo e corrigindo, conforme ele faz com muitas cartas. E algo que me chamou a atenção nessa parte que eu li aqui para os irmãos, que eu vejo essa parte como um resumo muito lindo do que é o verdadeiro evangelho. Do que, como precisamos viver esse verdadeiro evangelho. Essa parte, ela assim, traz pontos que eu consigo começar a entender realmente o que é o verdadeiro evangelho. E nesse período estava acontecendo, lá na igreja de Colossos, algo que acontece muito nos dias de hoje, que é o evangelho começar a ser distorcido, começar a ser pregado um evangelho diferente, que não é evangelho. Lá em Gálatas, a gente vai ver, se a gente começar a ler lá em Gálatas, no iniciozinho, o apóstolo Paulo ele já fala na carta dele que ele está chocado de como tão rápido as pessoas começaram a se desviar do verdadeiro evangelho, trazendo um outro evangelho que não é evangelho, porque evangelho só existe um. E assim também estava acontecendo lá em Colossos, onde Cristo começou a não ser suficiente. Começaram a trazer coisas antigas, velhos hábitos, velhos costumes, para dentro do evangelho. E aqui,
a gente examinando, por isso que é importante examinar as Escrituras, porque a gente começa a se libertar de algumas coisas, e hoje em dia a gente perdeu esse hábito, infelizmente. A Bíblia diz para a gente examinar, e examinar, né, é você não só ler por ler. Examinar é examinar, né? A gente vai fazer um exame. Para que serve o exame, né? Para a gente descobrir algo. Enquanto não descobre alguma coisa, a gente, né, não para de fazer os exames. Então, examinar isso é a gente ler, estudar, até você descobrir algo que Deus quer para nossas vidas. E assim eu estou fazendo durante de uns tempos para cá. Quando eu tive a oportunidade de estar dando aula para a igreja, né, uns tempos atrás, ali eu comecei a ver, porque quando você começa a ler a palavra, você começa a ver que coisas aqui não estão batendo com o que a gente está vivendo, começa a abrir os nossos olhos, e a gente começa a ver o quão religioso nós somos. Como que a gente aprendeu um evangelho de muita religiosidade. E a gente tem isso impregnado em nós. Principalmente quem veio do berço evangélico, quem, né, nasceu, cresceu na igreja, né, tem muito dessa religiosidade. E quando a gente vai lendo a palavra de Deus, a gente vai vendo algumas coisas, é difícil até da gente aceitar algumas coisas. Porque está entranhado dentro de nós. E eu vejo hoje, na nossa igreja saindo do raso, nossa igreja cristã saindo do raso, eu vejo hoje o pastor trabalhando em cima disso, aos poucos. Porque, né, não dá para vir tudo de uma vez, porque isso pode assustar algumas pessoas. Isso pode ir contra a crença de muita gente, né? E muita gente pode não aceitar algumas coisas pelos costumes que já tinham. E o pastor, ele vem aos poucos, eu vejo, né, trabalhando. Eu vejo a igreja, desde antes de vir para cá, também, já uma maturidade maior. Eu vi a igreja já não aceitando mais qualquer coisa que falavam no altar, já não se deixando levar por gritos e aquela coisa toda. Eu comecei a ver isso, presenciar isso. Os irmãos começando a ficar mais conscientes. E eu sempre me questionei, Deus, será que é esse o evangelho? É a gente vir para a igreja domingo, para bater ponto, ir para casa, ouvir lá o pregador, cantar 3, 4 louvores, e é isso? Será que é só isso? Né? Cumprir os ritos, os hábitos que a gente está entranhado em nós. Será que isso é o evangelho? Será que esse é o Deus? Porque cada um de nós temos uma concepção do que é Deus para a gente, né? E muita gente tem nos hábitos, nos rituais, o seu Deus. Se tira o rito, de repente, acaba-se o rito, muita gente fica perdida. Isso aconteceu, eu presenciei isso também. Quando acabou-se o rito, lá na pandemia, muita gente ficou perdida. E agora? Cadê o meu Deus? Porque tinha o ritual, aquele hábito como o seu Deus. E se a gente começar a ler a palavra, a gente vai ver que o evangelho não é só isso. É muito mais do que isso. Vai muito além disso. E como eu falei, essa passagem ela resume muito bem o que é esse verdadeiro evangelho que precisamos viver a cada dia. E eu falei que eu ia ler alguns versículos, né, para a gente poder destrinchar um pouco. No capítulo 2, versículo 20, vai falar que, considerando que morreste com Cristo para as tradições humanas, quem quiser me acompanhar aí, eu gosto de trazer a palavra dessa forma, como se fosse um estudo, tá? Não tem como eu ser o que eu não sou. Eu não vou aqui gritar, pular, espernear. Não é do meu perfil, amém? Então vou trazer como Deus, né, gosta que eu traga, do meu jeito. Considerando que morrestes com Cristo para as tradições humanas e as falsas religiosidades deste mundo, por que vos sujeitais ainda a estas ordenanças, como se pertencestes a esse sistema de valores? Não mais obedeceis a essas regras. Não toques, não proves, não manuseis. Todas essas regras estão destinadas a desaparecer pelo uso, pois se baseiam em ordenanças e ensinos meramente humanos. Aqui, lá naquela época, conforme eu falei, né, em Colossos,
estava começando a vir alguns hábitos e costumes antigos, da antiga lei. Eles queriam ainda guardar o sábado, queriam ainda fazer coisas que, quando Cristo se entregou e veio a nova aliança, não precisava mais fazer. Eles ainda viviam por regras de não tocar em coisa impura, de não comer coisa impura, e aquela coisa toda que tinha naquela época. E o apóstolo Paulo ele chama a atenção quanto a isso. Porque quando Cristo ele se entrega na cruz, faz o sacrifício perfeito, a gente começa a viver uma nova aliança em Cristo. E Ele é o centro dessa nova aliança. Ele é o suficiente. A gente não precisa mais de outras coisas para alcançar nossa salvação. Basta crer nele e segui-lo. Tomar nossa cruz e segui-lo. E naquela época eles estavam ainda querendo continuar com a circuncisão, com várias coisas que não precisava mais. E hoje a gente vê que muitas igrejas ainda querem manter hábitos, costumes antigos do Velho Testamento, trazem o Velho Testamento para dentro da igreja, criando rituais, coisas que não é o que Deus quer. Se a gente olhar a Bíblia, a gente vai ver que quando Jesus veio, a principal oposição dele eram os religiosos. Com quem mais Jesus brigou, debateu, discutiu, brigou no sentido de discutir, não eram pecadores, eram os religiosos da época, aqueles que defendiam a lei, acreditando que estavam cumprindo a lei de Deus, fazendo a obra de Deus. E o apóstolo Paulo também, ele era um fariseu. Ele também, quando perseguia os cristãos, ele perseguia achando que estava fazendo a vontade de Deus. Tem gente que acha que ele era assassino. Não, ele viu uma seita surgindo de um nazareno e vamos acabar com isso daí que está errado. O cara querendo falar que é o Messias, está errado isso daí. Os discípulos falando. Então ele fazia aquilo achando que estava fazendo a vontade de Deus. E hoje a gente vê muitas igrejas fazendo também essas coisas, achando que está fazendo a vontade de Deus, achando que está agradando a Deus. E na verdade está matando muita gente. Quantas pessoas hoje a gente vê feridas com a instituição igreja? Quantas pessoas hoje se afastaram por estar feridas por, às vezes, regras humanas que o homem criou, pegou lá um pedacinho da palavra lá atrás do Velho Testamento, aplicou nos dias de hoje, e machucou muita gente. E faltou o amor, que é o principal elo de tudo isso, conforme a gente leu aqui. E nos dias de hoje acontece a mesma coisa. Hábitos, costumes, ainda estão muito entranhados nas igrejas. Conforme eu falei, aqui dentro, na nossa igreja, não estou falando que a nossa é melhor que ninguém, mas eu vejo a igreja trabalhando em cima disso, aos poucos, tentando eliminar alguns costumes que não é de Deus, não está na palavra. Mas é difícil, tem muitas coisas ainda entranhadas dentro de nós, conforme eu já falei. E no versículo 3, visto que foram ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto, e não nas coisas terrenas. Pois morrestes, e a vossa vida está escondida em Cristo. Amém? Botou isso aqui bebendo água, enquanto rola o som lá. Continuando o raciocínio, igreja. Conforme ali no início, se Cristo morreu, morremos com Ele e ressuscitamos com Ele, amém? Nova criatura somos. Tudo novo se fez. Os velhos hábitos, tudo que a gente fazia no passado, de ruim, a gente vai procurar não cometer mais. Não é que a gente vai virar santo, porque ainda estamos nessa carne.
nesse corpo, né, que ele ainda tem ainda o pecado entranhado dentro dele. A gente recebeu o Espírito quando a gente aceita Jesus como único suficiente Salvador, recebemos o Espírito Santo, mas ainda estamos nesse corpo. Então vai ficar aquela luta da carne com o Espírito até Cristo vir. E aí sim, né, termos o corpo glorificado e aí pronto. Essas vontades ruins, esses desejos pecaminosos que a gente tem, aí sim vai passar de vez. De repente a gente pode estar orando, né? Deus, tira esse desejo ruim de mim, essa vontade de pecar. Não vai sair enquanto a gente está nesse corpo aqui. Quando formos glorificados, aí sim. Até lá, é esmurrar o nosso próprio corpo, conforme o apóstolo Paulo fala, é lutar contra as vontades, buscar se santificar, né? Até ele vir, amém? Então a gente, nesse evangelho que eu estou entendendo bem de um tempo para cá, é sermos nova criatura, é nascermos de novo quando Cristo ressuscitou. E agora a gente vai buscar as coisas do alto. Porque agora somos cidadãos do alto, cidadãos dos céus, conforme o apóstolo Paulo fala. Não somos mais desse mundo, não pertencemos a esse mundo. Então a gente não vai buscar mais as coisas desse mundo. Não que a gente não deva, né, viver a nossa vida, fazer as coisas, mas eu digo assim, a prioridade é o reino, é o alto, é o céu, é Cristo, é buscar Ele. O mundo ele jaz do maligno. O mundo ele já está entregue, não tem o que fazer. Não adianta você brigar, não adianta você discutir, achando que política vai resolver, que lado A, lado B vai resolver, não vai. E para de brigar por causa disso. Pensa nas coisas do alto. É nisso que a gente tem que focar. Como a palavra diz aqui. Porque não somos mais desse mundo, amém? E aqui já é um treinamento para a glória. Por isso que a gente precisa buscar cada dia, né, a santidade. É um treinamento, lá não tem pecado. Então, a gente já tem que começar de agora a viver como se, né, não pecássemos. Tentar ao máximo, né? É difícil, mas é assim que a gente tem que viver nos dias de hoje. E conforme eu li aqui, naquela época tinha muito costume de não toqueis, não proveis, e hoje em dia é a mesma coisa. Hoje em dia a religiosidade ela está mais focada no que as pessoas fazem do que a pessoa é. O foco é maior no exterior do que no interior. A religiosidade foca naquilo que o irmão faz ou deixa de fazer e não foca em realmente ensinar o verdadeiro evangelho. Porque quando você entende o verdadeiro evangelho, quando você aceita Cristo e Ele habita em você, automaticamente você começa a se incomodar com as coisas ruins que você fazia. Então não precisa alguém estar te apontando, falando, né, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, está errado, banco, isso, aquilo, você faltou um culto, não vai trabalhar. Não existe isso. A partir do momento que Cristo habita em nós, automaticamente começamos a gerar frutos e começamos a agir de forma diferente. Porque nascemos de novo. Amém? Então, quando a gente age de forma diferente, os frutos são diferentes. Então não precisa nem estar ninguém falando o que você tem que fazer ou deixar de fazer. Vai para a palavra. Eu falei que o nosso pastor, né, ele está trabalhando para corrigir muitas coisas, mas também é responsabilidade nossa de ler a palavra, de examinar as escrituras, de tentar ser como Cristo foi. Aí você vai ver o que Cristo fez aqui, o que ele falou. A gente perdeu o hábito de ler a Bíblia. A gente só vai ler quando sabe que vai pregar, e a gente vai ler, né? Mas nem sabe onde está a Bíblia. Então, onde está a minha Bíblia? Está aí, está no carro. A gente perdeu esse hábito, infelizmente. E aí, sem a palavra de Deus, a gente é levado por qualquer falsa doutrina que ensinam, qualquer coisa que falam no altar. A gente está recebendo tudo. Porque as pessoas não querem mais ler a palavra, as pessoas não querem mais Cristo. Elas querem o que Cristo pode dar para elas. Infelizmente, hoje a gente vive dessa forma. A gente não está preocupado com a nossa salvação mais. A gente acha que salvação é legal, mas eu quero minha bênção, quero minha promessa, quero isso, quero aquilo, quero.
E os crentes hoje, a maioria, estão assim, infelizmente. Nós fomos doutrinados ao longo do tempo dessa forma. De buscar a Cristo por interesse, por querer alguma coisa em troca. E vem para a igreja porque quer ser abençoado, quer... Claro que você... É fugir dessas coisas erradas nesse mundo. Imoralidade sexual, impureza, paixões da carne. É isso que é o verdadeiro evangelho. É tentar fugir dessas coisas. Mas agora livrai-vos de tudo isto. Raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes ao falar. Esse é o evangelho. Não é só ritos, hábitos e costumes. É lá fora, eu falei semana passada, o verdadeiro culto nosso é quando esse daqui termina. É lá fora que a gente vai prestar o culto a Deus. É nas nossas ações lá fora, no dia a dia, no trabalho, em casa, no casamento, com os filhos. Quando a gente vai no mercado, vai dar um bom dia para alguém, vai tratar alguém, como que você trata essa pessoa. De nada adianta você ser um assíduo congregador, tá? Domingo, quarta, todos os dias tiver culto, você está na igreja. De nada adianta se lá for com coração, não com interesse. Para zelar um pelos outros, ajudar, perguntar se está tudo bem, como é que está. Esse é o culto. A reunião é para isso. Seja aqui, seja no sítio, seja na praia, lá no luau. É para isso. É para louvar o nome do Senhor, adorar Ele. É para o crescimento de cada um, através da palavra, através dos ensinamentos. Precisamos estar aqui para sermos instruídos da forma certa, aprender. O que a gente aprende aqui, aprendemos. Lá fora a gente vai começar a colocar em prática. Vai começar, porque somos o corpo de Cristo nessa terra. Cristo é o cabeça, somos o corpo, amém? Aí você conjectura, imagina o corpo que somos nós aqui nessa terra. A gente caminha nessa terra. E as pessoas lá fora, ela não sabe quem é o cabeça. Ela olha para o corpo. Ela vai ver os membros. O corpo de Cristo. É isso que as pessoas lá fora irão ver. E aí, será que o que as pessoas estão vendo, as pessoas lá fora estão vendo do corpo de Cristo, está gerando interesse dessas pessoas em conhecer o cabeça que é Cristo? Será que estamos dando bom testemunho lá fora? Será que as pessoas lá fora olham assim, poxa, eu quero esse Cristo aí, eu quero, sei lá, quem eles estão seguindo, nem sei quem é Cristo, mas eu quero isso daí. Será? Ou será o contrário? E crente desse jeito? Estou fora. A gente escuta muito isso, infelizmente. Crente assim, que no trabalho, pior do que um ímpio. Na escola, pior do que os que não são da igreja. Não quero esse cabeça aí que vocês seguem, não quero não. Então o evangelho é lá fora. É simples de entender. Se a gente for praticar verdadeiramente o evangelho, conforme eu estou estudando a palavra, e se eu estiver errado, o pastor me corrija depois, não tem problema nenhum, a gente está sempre aprendendo. Muitas coisas que eu acreditava antes, eu li a palavra, vi que estava errado, e a gente tem que ter essa humildade de aprender, de reconhecer, pô, eu creio que o pastor também é assim, muitas coisas que ele acreditava lá atrás, estudou bem a palavra e não tinha nada a ver isso. Mas se a gente for viver o verdadeiro evangelho, de verdade, do que a palavra traz, a gente, para muitas pessoas, vai achar que a gente está sem Deus. Porque não é muito pelo ritual, pelos costumes, pelos hábitos. Não é muito por isso. É praticar os frutos do Espírito. E se você não está gerando esses frutos do Espírito, é porque você não está com o Espírito Santo de Deus. Precisa ter essa renovação de mente, precisa parar para analisar, refletir direitinho os meus atos lá fora. Será que está condizendo
com a fé que eu estou falando que eu tenho em Cristo? Ou ainda penso que não, é só ir para a igreja certinho e tá tudo certo? Fiz meu sacrifício, posso viver minha semana tranquilo. Não, vou subir um monte meio-dia, no sol quente, que aí é um sacrifício, eu vou agradar a Deus e tá tudo certo. É o que eu falei no início. A gente faz muitas coisas certas pelos motivos errados. Muitos interesses. E eu vi uma vez, eu conversando com um senhor, até comentei com o meu pastor, lá no condomínio, quando teve uma reunião lá, de um amigo meu, né, que faz reunião da igreja dele. E o senhor falou, eu não gosto de ser chamado de crente, o senhor sabe tudo de Bíblia. Eu gosto de ser chamado de discípulo, porque crente só quer bênção. Só quer pedir, dá. Quero, Deus, como se Deus fosse o gênio da lâmpada mágica, né? A gente esfrega e, quero fazer meu pedido. Eu quero isso, quero aquilo outro. Quero que você faça isso, me abençoa, me honra, me dá glória, me dá poder, me dá isso, me dá aquilo. É isso que o evangelho se tornou para as muitas igrejas hoje, infelizmente. O evangelho de interesse, eu vou ofertar, vou dar minha oferta e para Deus me dar algo em troca. Vou ofertar aqui uma oferta de sacrifício. Gente, o sacrifício já foi feito por Cristo na cruz. Amém? Não existe mais isso. Sacrifício foi feito. Se for fazer algo, faça com gratidão no coração. Se for vir para a igreja, venha com gratidão no coração. Não como, não quero ir mais, tenho que fazer esse sacrifício. Se for subir um monte, faça com gratidão no coração, não com sacrifício. Vamos sacrificar, sol quente, lá no monte. Faça com gratidão. Se for qualquer coisa, jejuar, não é, vou fazer um sacrifício para agradar a Deus. Não existe isso. O sacrifício já foi feito. Faça com gratidão, faça para te santificar, te purificar, mas não como sacrifício, amém? O melhor de Deus, ele já veio, a gente ouve falando, né, música, né, falando que o melhor de Deus ainda está por vir. Já veio, que foi Jesus. Deus já mandou o Filho dele. Já morreu na cruz, ressuscitou. Amém? Né? A gente nem merecia. E os nossos pecados foram perdoados. Nenhuma condenação há para nós. Não existe mais condenação. E a gente tem que vir hoje para agradecer a isso. Agradecer a salvação. Parece pouco, mas é muito. Glória a Deus. Nós temos a nossa alma que ela é eterna. Nesse corpo que vai perecer. Esse corpo nosso, ele vai envelhecendo. Daqui a pouco vira pó. Mas a nossa alma, ela é eterna. E ela só existe 2 caminhos para ela. A gente sabe quais são esses 2 caminhos. E a gente está aqui buscando o caminho que é a vida eterna com Cristo. Lá na glória. E é isso que a gente tem que estar todo dia buscando, a cada dia, pensando nisso o tempo todo. Vindo à igreja para ingratidão no coração por isso, não por interesse. Mas lá na frente eu vou falar de novo sobre isso. Continuando, igreja. Senão as horas não esperam. Não mintas uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem, com suas atitudes. E vos revestiste do novo homem, que se renova para pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Amém? Nós nos despimos, tiramos a roupa do velho homem, depois que a gente aceita Cristo como Salvador, a gente joga essa roupa fora, e a gente veste a roupa de Cristo, o caráter de Cristo. Então a gente não mente mais, não faz as coisas que a gente fazia de erradas, mas não pratica mais o que a gente praticava de coisas erradas. Isso a gente pratica porque a gente ainda não se despiu do velho homem. E nessa nova ordem de vida, não há mais diferença entre grego, judeu, incircunciso, incircunciso.
Não há mais, nessa ordem de vida, nessa nova aliança em Cristo, no que estamos vivendo aqui, não tem mais diferença se é rico, se é pobre, se é cor diferente, se... Não tem diferença mais. Todos nós somos iguais em Cristo Jesus, amém? Não tem mais diferença. Assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revestido de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E aí, será que estamos praticando isso? Esse é o Evangelho, igreja. Além de não fazer as coisas ruins, erradas, estamos praticando bondade, mansidão, estamos sendo pacientes uns com os outros. Ou a gente vem aqui, canta 3, 4 louvor, ouve as oportunidades, chega em casa, só Jesus, não tem paciência com nada, acabou, é só aqui dentro. O amor é só aqui dentro, lá fora. Zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Tem algumas Bíblias que falam de suportai-vos uns aos outros, né? Tem algumas Bíblias que falam dessa forma. E muita gente acha que é suportar, né? Ah, tenho que suportar meu irmão. Meu Deus, só Jesus. Tem gente que acha que é isso, mas não. Suportar é você dar um suporte para o seu irmão, ser um suporte para o seu irmão. Ser uma pessoa ajudadora para o seu irmão. Aqui na minha Bíblia, já traz uma tradução melhor, que é zelar uns pelos outros. É a gente saber se o irmão está bem, se não está, se está precisando de algo, a gente procurar ajudar. É isso, esse é o Evangelho. Parece simples, pô, não, né? Isso não, Jefferson, tem que fazer outras coisas, né? Fazer os sacrifícios, campanha disso, campanha daquilo, vir. Não, esse é o Evangelho. É assim que as pessoas lá fora vão enxergar a gente e vão querer o Cristo que a gente segue. Acima de tudo, no entanto, revestivos do amor, que é o elo da perfeição. O amor, ele é o elo de tudo. Não adianta a gente fazer um monte de coisa, não adianta a gente, né, pregar aqui em cima, falar de Deus, não adianta a gente vir para a igreja, não adianta a gente subir monte, fazer jejum. Se não tiver amor, ele é o elo. O elo é o quê? É o que junta tudo, é o que une tudo. Não adianta falar em línguas, fazer isso, fazer acontecer, pular, gritar, marchar. Se não tiver amor, o elo ele une. Então, sem o elo, que é o amor, não adianta nada. Todas essas coisas são importantes, mas o amor, ele precisa estar presente para que tudo isso se torne um só. Para que seja um elo de tudo isso que a gente vem fazendo ao longo desse tempo. Aleluia. Seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sedes agradecidos, amém? Fomos chamados para viver em paz. A paz precisa ser o seu juiz, o que te conduz nas suas decisões. Você está diante de uma decisão na sua vida, a decisão que você vai tomar, ela precisa te trazer paz. Se você tomou uma decisão, mas não está em paz, esqueça isso aí, não está em paz, é Deus já falando que não é por aí, não é esse caminho. A paz, ela precisa ser o seu guia, o seu juiz nas suas decisões, porque você foi chamado para viver em paz. Então, Deus abriu a porta, e aí, Deus, é da sua vontade? Está sentindo paz no coração de ir ou não está? Amém? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria. E cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. É isso, é o que estamos fazendo, é o que precisamos fazer aqui, quando a gente se reúne como igreja. É cantar salmos, cantar hinos a Deus. Hoje a gente vê, infelizmente, né, muitos hinos que não tem mais Cristo como centro.
muitas músicas, louvores, que é só para o homem, é só para agradar o homem, é só para o ego do homem, é só para falar que o homem pode, consegue, é isso, é aquilo, vai receber honra, glória, vai estar no palco e mostrar para os inimigos que você venceu. A gente está sendo doutrinado dessa forma, através dos hinos, a gente ouve. E, infelizmente, não está louvando a Deus, não tem mais Cristo como centro. É aconselhar uns aos outros, estamos aqui para isso, para aconselhar, para ensinar a palavra, aquilo que Deus tem para os nossos corações. E no versículo 17, tudo que fizer, que seja por meio de palavras ou ações, fazer em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele, graças a Deus Pai. Amém? Tudo que a gente fizer na nossa vida, igreja, tudo, é tudo. É fazer para agradar a Deus. Ações de graças. Ações, né? Agir, o nosso agir no dia a dia. Ele precisa estar adorando a Deus. A gente adora a Deus não é só no domingo, não é só na quarta. Nosso Deus, ele não está aqui, eu até brinquei com minha esposa ontem, né? O nosso Deus, ele não vem aqui no domingo às 7 horas, né? Ih, que legal, estão louvando para mim, palavra bacana, legal, domingo que vem a gente volta. E isso não é o evangelho, somente. O nosso culto, ele precisa ser todos os dias. Na nossa vida, as ações de graça, as ações que agradam a Deus, será que as nossas ações estão agradando a Deus? Não só aqui dentro da igreja, lá fora também. Com tudo que eu li aqui, e eu peço os irmãos para estudarem as cartas de Paulo, eu peço os irmãos para, se for ler a palavra, toda palavra é importante, claro, mas para quem tem dificuldade, já vê, pô, Jefferson, não entendo nada, né? Palavras difíceis, vai para o Novo Testamento, vai ler o que Cristo ensinou para a gente, é legal aquelas Bíblias que tem as frases que Cristo fala em vermelho, aí você pega ali, ó, foca naquilo ali, absorve aquilo ali para você ser igual a Ele. Porque como que você vai ser igual a Cristo se você não conhece, não sabe quem é, não lê a palavra? Só sabe quem é por alguém que está falando, por coisas que você vê na internet, pregações. Então examina, olha essas cartas de Paulo, como que ele corrigia as igrejas, como que ele falava, como que tem que ser o verdadeiro evangelho, que não é só ritual, não é só costumes, não é só hábitos, não é só interesses de honra, de glória, de campanha para isso, campanha para aquilo, quebra de maldição disso, quebra de maldição daquilo, a maldição já foi quebrada com Cristo na cruz, ele já se fez maldição por nós. Já foi, não tem isso. Se você está em Cristo, não tem maldição sobre a sua vida. É praticar o evangelho. Parece ser simples, eu sei que não é simples, mas não tenta dificultar o evangelho. Não tenta trazer mais coisas para dentro do evangelho. Cristo é o centro de tudo. É como se, para encerrar, é como se a gente tivesse, por exemplo, um exemplo, né? Se você estivesse devendo um monte de coisa, devendo cartão, devendo isso, aquilo, conta, tá devendo tudo. Aquilo está pesado. E, de repente, vem alguém, né, trazer as boas novas para você. Olha, tudo isso que você está devendo, tudo isso que está te preocupando, você que vai pagar. É isso? Será que isso é uma boa nova para a gente? Mas é isso que está acontecendo nos dias de hoje. A religiosidade, o sistema religioso nos dias de hoje, está trazendo isso para as pessoas. Não, Cristo não é mais só o suficiente. Você precisa fazer uma série de coisas para pagar essa dívida. Ah, mas Cristo não pagou a dívida? Pagou, mas também faça isso, aquilo outro. Igual acontecia lá em Colossos. Mas as boas novas do Evangelho é que Cristo, ele já pagou as nossas dívidas. Amém? Cristo, ele já se fez maldição por nós, ele já se entregou na cruz. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. E agora, o que a gente tem que fazer, Jefferson? Viver o Evangelho.
imitar Cristo, moldar Ele, ver o cara, conhecer Ele, ver o caráter dele, como que ele agia. Ele veio aqui nessa terra para mostrar como é que faz. E agora eu quero ser igual a Ele. Ah, é amor, é paciência, é bondade, é misericórdia. Eu preciso estar praticando? Vamos praticar. Ah, eu não posso estar, maldade, falar coisa errada, pecar, impureza sexual. Então vamos fugir disso. É isso o Evangelho. E vamos estar reunidos aqui, domingo, quarta, para juntos, em comunhão, louvar o nome dele, aconselhar uns aos outros, conforme eu já falei, aprender mais da palavra, que isso é importante sim, amém? Mas isso é uma parte do Evangelho, não se resume só a isso. Muitos, para encerrar, muitos acham que o reino de Deus é estar na igreja todos os dias. Não, o reino de Deus é isso, é igreja, 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 igreja. Deixa a família de lado, deixa... Quantos pastores aí perdendo família porque criou um ativismo religioso onde se resume só a igreja e esquece coisas que são muito importantes. E o reino de Deus é muito além disso. Amém? Então vamos estudar cada dia mais a palavra, buscar o verdadeiro evangelho de Cristo, vir para a igreja com gratidão no coração. Vamos tentar ser menos interesseiros. Eu falo isso para mim, tá, igreja? A gente só vem atrás de bênçãos, só procura Deus quando está ruim a situação. Quando está bom, a gente some. Vamos tentar... Poxa, é o que eu preciso ser grato? É a salvação, cara. É a salvação. Obrigado, Deus. Obrigado, vou louvar, vou fazer sua obra. Vou ver se mais pessoas consigam conhecer esse plano de salvação que me alcançou. Eu quero que alcance outras pessoas também. É isso, é sobre isso. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.